Dia a todos e todas, né? O meu nome é Edilene, eu sou professora de História. Nós vamos dar início aí ao nosso conteúdo com Revolução Industrial. Para o pessoal que está online essa semana, eu já fiz aí algumas provocações, então eu pedi que vocês fizessem análise de algumas imagens. Nós começamos aí com a análise de uma delas, tá? Então nós temos aí essa cena, e eu pedi que vocês me dissessem, né, inclusive sobre essa cena mesmo, o que vocês achavam que estava acontecendo aí. Essa é uma cena do filme de Charles Dickens. Esse filme se chama Oliver Twist, que conta a história de um garotinho que vive na Inglaterra nesse período da Revolução Industrial. Então, para quem não conseguiu distinguir o que eles estavam fazendo, nós temos diversas crianças aí agrupadas, né, num espaço. Lá no fundo, se vocês observarem à esquerda, nós temos mulheres também. E eles estão separando fios, porque esses fios depois seriam levados para as máquinas para fazerem tecidos. É importante ressaltar, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e o primeiro ramo da indústria a se desenvolver foi o ramo têxtil, então a fabricação de tecidos, que é justamente o que está acontecendo aí. Mas como chegamos então a esta cena, né? Inicialmente a produção ela era feita artesanalmente. Num sistema artesanal, o artesão ele faz todas as etapas do processo produtivo. Ele é dono dos meios de produção e ele faz tudo. Então, se ele vai fazer uma mesa, é ele quem serra a madeira, é ele quem lixa, é ele quem prega, é ele quem pinta, é ele quem embala e é ele quem vende. É ele que determina o tamanho da mesa, o formato da mesa, a cor da mesa e o preço final dessa mesa. É ele quem determina quantas horas por dia ele vai trabalhar para fabricar essa mesa. Só que a partir do século XV, com as grandes navegações, nós passamos a ter necessidade de mais produtos. Por quê? Porque eram mais pessoas, então aumentou a demanda. Havia necessidade de maior produção para abastecer um mercado crescente. Com isso, os grandes negociantes eles tiveram uma ideia. Então, se eu tenho lá um artesão que faz tudo sozinho e que leva lá, sei lá, para fazer uma mesa 60 horas, vamos dividir o processo. E aí eu coloco lá diversos artesãos e um só serra, porque ele não tem que ficar pensando o que ele vai fazer. Ele serra a madeira, o outro só prega, o outro só pinta, o outro só lixa e o outro só embala. Então, dessa forma, o processo fica mais rápido. Vou ter mais mesas em menos tempo. E aí eu, negociante, eu vendo as mesas, fico com a maior parte do dinheiro e do restante eu divido lá para pagar esses artesãos que trabalham para mim. Esse sistema, com essa divisão já do trabalho, não é mais o artesanato, é a manufatura. Manufatura porque a produção ainda é manual, utilizando-se ferramentas simples, mas não existem máquinas, tá? Agora, a terceira fase, aí sim, a gente entra na fase da maquinofatura, ou o início da Revolução Industrial. Então, a partir da metade do século XVIII, com o surgimento das primeiras máquinas movidas a vapor. Então, queimava-se o carvão, dessa queima tínhamos como resultado lá o vapor, e esse vapor movimentava os cilindros, fazendo com que a máquina trabalhasse sem a necessidade da força humana. E agora nós vamos ter o surgimento de uma figura diferente. Aquela pessoa que mais tem dinheiro vai comprar muitas máquinas, vai reuni-las dentro de um espaço determinado e vai contratar pessoas para operar essas máquinas. Então, esse dono da fábrica, ele é o burguês, o patrão, o dono dos meios de produção. Aquele que vai operar a máquina, ele é o operário. Ele passa a fazer parte de uma camada social chamada de proletariado. Quem é o proletário? É aquela pessoa que a única riqueza que possui na vida é a prole, são seus filhos.
E nessa época era comum ter-se muitos filhos, porque colocava-se as crianças para trabalhar para ajudar no sustento da família, né? Então, nesse momento nós temos a separação entre aquele que é o dono dos meios de produção e aquele que é o proletário, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário, que nesse primeiro momento era muito pequeno. A vida nas fábricas não era fácil, tá? Porque trabalhava-se muitas horas, chegando até às vezes a 16 horas por dia, ganhava-se pouco, não existia nenhuma lei trabalhista que protegesse ou beneficiasse o operário. Os operários, se ficassem doentes, perdiam o emprego. Mulheres e crianças trabalhavam tanto quanto os homens e ganhavam menos. Eu coloquei para vocês aí uma tabelinha explicando cada uma dessas fases. Então, como era o artesanato até o século XV, como passa a ser a manufatura e depois como fica com a maquinofatura, com as fábricas, tá? Que é tudo isso que eu expliquei para vocês, todas essas etapas de desenvolvimento produtivo. O homem é essencialmente um ser produtivo. Desde o momento em que um homem lá, no período da pré-história, bateu uma pedra na outra, quebrou e fez lá uma faca que ele utilizou para caçar, ele já estava produzindo. Só que esses meios produtivos vão se aperfeiçoando, nós vamos criando novas tecnologias. Aí, alguns exemplos das primeiras máquinas movidas a vapor, elas eram bem grandes, como o computador, né? Se a gente parar para pensar, o primeiro computador ocupava uma sala. Hoje a gente tem lá um computador de mão, que é o celular. Então as primeiras máquinas também eram bem grandes, elas eram feitas de ferro e elas tinham como combustível a queima do carvão para gerar o vapor e movimentá-las. Mulheres trabalhando aí na fábrica de tecidos, lá na tecelagem. Crianças trabalhando, por eles terem os dedos mais finos e menores, eles eram colocados para passar os fios aí por entre as engrenagens das máquinas, tá? Então a gente fala, então com a industrialização a vida das pessoas ficou pior. Em certo aspecto, sim, existia já um processo anterior de miséria, de falta de comida, de pobreza, e nas cidades isso daí não melhorou, tá? Em alguns aspectos até piorou, a gente vai falar do que piorou. Mas, por outro lado, também trouxe coisas boas. Então, a gente vai falar aí dos impactos dessa industrialização. Proporcionou um aumento da população, porque houve uma melhoria nas técnicas agrícolas e na medicina, então as pessoas passaram a viver mais, com isso a população aumenta. Melhorou, desenvolveu-se transporte terrestre, principalmente com as ferrovias, e o transporte por rios e mares também, com as embarcações lá a vapor. Só que em contrapartida, nós vamos ter um aumento da poluição ambiental e a exploração de mulheres e crianças que, como eu falei para vocês, trabalhavam tantas horas quanto os homens adultos e ganhavam menos, bem menos do que eles. Por isso, era uma coisa comum, famílias inteiras estarem trabalhando dentro das fábricas. Também acontecia de crianças serem sequestradas de orfanatos e serem levadas para as fábricas, trabalharem lá, receberem lá um prato de comida, dormirem ao lado das máquinas, porque elas não tinham pais, quer dizer, não tinha ninguém que ia olhar por elas, né? É uma coisa bem triste de se pensar, mas acontecia. Mais triste ainda de se pensar que a gente tem exploração de trabalho infantil ainda hoje. Embora seja ilegal, embora possa ser denunciado, todo mundo já viu crianças trabalhando por aí. Principalmente em locais mais afastados, longe dos grandes centros, principalmente. Um outro detalhe é que quando o homem ele produzia tudo manualmente, seja artesanalmente ou na manufatura, ele olhava para aquilo e dizia: eu fiz, essa mesa foi feita por mim. Já com a indústria, ele não é dono do que ele produz e ele não manda na própria rotina. Então surgem os relógios, surge o controle, o homem tem que se submeter à vontade do dono da fábrica. Ele se torna uma engrenagem, né? Ele é parte de uma grande máquina que é esse sistema produtivo.
A Revolução Industrial, embora nós chamamos ela de revolução, ela é uma grande transformação na forma de produzir. Alguns historiadores discordam com o termo revolução. Eles gostariam de falar em evolução, já que ela tem um começo, na metade do século XVIII, e ela não teve fim. Ela tem diversas fases, mas ela existe até hoje. A cada nova tecnologia, nós vivemos ainda a Revolução Industrial. Então, talvez fosse mesmo mais correto falar-se em evolução e não em revolução industrial. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar e perguntar. E aí, na próxima aula, nós continuamos, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau.